Eu gostaria, nessa noite, durante alguns minutos, abordar o tema A Grande Colheita. E nós vamos ler uma passagem do livro de Levítico, e eu tenho que fazer uma pergunta para você aqui logo antes mesmo da nossa leitura. Você gosta do livro de Levítico? Você costuma ler com certa frequência o livro de Levítico? Geralmente é um livro que a maioria dos cristãos acham de uma leitura pesada, difícil, meio que morosa, mas hoje eu quero levar você a ter uma ideia diferente desse livro e daquilo que Deus vai falar através de você, através dessa passagem. Eu tenho certeza que, quem sabe, você não queira começar a ler o livro de Levítico ainda hoje. Então, abra sua Bíblia neste livro, Levítico, capítulo de número 26, eu quero ler dos versículos 3 ao versículo 5 com você nesse momento. Levítico 26, versículos 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor: Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa. Eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. A grande colheita. Estamos falando do povo de Israel, especificamente nessa passagem lida. Estamos falando dessa jornada rumo à terra prometida. Agora já havia sido estabelecida uma aliança com o povo, Deus se fazia novamente presente no meio dessa nação. Agora o Senhor, que já de uma forma bem por etapas estava trabalhando o coração de todos os habitantes da nação de Israel, já tinha começado ali com os mandamentos no pé do Monte Sinai. Depois o Senhor vai transmitir para esse povo os seus julgamentos. Os mandamentos era como se fosse a lei áurea, a constituição do povo de Israel. O povo deveria ter um parâmetro, e esse parâmetro foi a palavra de Deus. Esse parâmetro foi os desígnios de Deus. Agora o Senhor também havia já ensinado sobre julgamentos. Se os mandamentos eram sobre a constituição de uma nação, nós podemos dizer que os julgamentos se tratava da questão civil. Seria uma espécie de código civil. Como o povo deveria se relacionar entre si, como deveria se comportar e como resolver questões que surgiriam a partir da intensidade e da continuidade desse relacionamento. Deus transmite os mandamentos, Deus transmite seus julgamentos, essa espécie de código civil, e também Deus transmite ensinamentos. O livro de Levítico, que para alguns parece de uma leitura chata e pesada, como já mencionei, é um livro que trata sobre os ensinamentos de Deus. É um livro que vai mostrar um Deus didático, mostrando que aquele povo que viveu por mais de 400 anos como escravos no Egito, agora é um povo livre, que possui uma constituição, que são os 10 mandamentos, que possui um código civil, que são a forma de julgar suas causas, e que também deveria ter uma forma e um entendimento sobre a adoração a Deus. Exatamente isso. Você, assim como o povo de Israel, precisa aprender a adorar a Deus. O livro de Levítico nos ensina a adorar a Deus. Um povo, como falei, que tinha uma mentalidade de escravos, e o Senhor teve que trabalhar isso na mente deles, trabalhar isso na vida de cada um deles. Agora o Senhor estava usando aquele deserto também como uma forma de ensinamento. O deserto, você pode entendê-lo para alguns que dizem passar por um deserto. Você pode imaginar o deserto como sendo um detox espiritual. O Senhor utiliza a passagem pelo deserto para tirar você da mentalidade de escravo, fazer uma desintoxicação espiritual e colocar uma nova mentalidade dentro de você. E nessa jornada pelo deserto, o Senhor faz esse detox espiritual, que podemos assim dizer.
É nesse momento que se encontra o povo de Israel. E exatamente nesse momento, o Senhor vai transmitir nesse capítulo 26, que está registrado em sua Bíblia, do livro de Levítico, aquilo que é muito conhecido por maioria dos crentes como a sequência de bênçãos e maldições decorrentes da obediência. Mas o fato é que há muitas outros ensinamentos inseridos, quer seja nas bênçãos, quer seja nas maldições, como resultado da desobediência, e quer seja nas bênçãos como resultado da obediência. Esse capítulo 26 é o capítulo que apresenta uma cláusula divina do se então. As versões mais tradicionais traduzem essa passagem como eu li no versículo 3, se vocês seguirem os meus decretos, e lá no versículo 4 diz, então eu lhes enviarei chuva. A versão que eu li não tem a palavra então, tem e eu lhes mandarei chuva. Mas essa é a cláusula se então de Deus. Uma cláusula que ficou muito clara e de uma forma muito didática, inteligente da parte de Deus. O Senhor agora diz, se vocês viverem e agirem dessa maneira, então tais coisas acontecerão em suas vidas. Se vocês forem obedientes, isso será como bênção. Se vocês forem desobedientes, isso acontecerá como maldições. Deus é muito didático em seus ensinamentos. Então ele transmite mandamentos, ele ensina como deve ser o relacionamento civil, o código civil de um povo, mas também ele ensina sobre adoração, sobre comportamento, sobre relacionamento com Deus. Como é que vai o seu relacionamento com Deus? Se você pudesse pontuar de 0 a 10 para você mesmo, que nota você daria nesse momento da sua vida para o seu relacionamento com Deus? Eu faço essa pergunta e levo você a dar uma nota para o seu relacionamento com o Senhor, pelo fato de que o que nós vamos observar nessa passagem que nós acabamos de ler, é que dependendo de como está o relacionamento seu, dependendo de como está o relacionamento de uma igreja com Deus, dependendo de como é o relacionamento de uma nação com Deus, os caminhos serão diferentes. Há escolhas, há opções, e para isso você precisa ter muito bem e claramente definido na sua vida como está esse seu relacionamento com Deus de Israel. Como está esse relacionamento com o Senhor? Então, passando por esses ensinamentos, dentro desse detox espiritual, nessa jornada pelo deserto, o Senhor vai falar sobre colheita. E que é o tema dessa mensagem? A grande colheita. É interessante observar que Deus está se dirigindo para um povo que era muito bom em plantação. Um povo que agora podia muito bem, já tinha feito isso no Egito. O povo que estava sendo preparado, a sua conduta, as suas práticas, a sua espiritualidade para lidar com o novo na terra prometida. Era um povo que entendia muito, era um povo que havia plantado muito quando escravos no Egito. Além de serem construtores, eles também eram agricultores, serviçais daquela nação egípcia. Deus estava falando, acreditando que eles entenderiam muito bem a forma como que Deus estava falando, o que Deus queria transmitir. Ele falava para um grupo de pessoas acostumado com a plantação, acostumado com o campo, tanto é que ele fala sobre chuvas, fala sobre estações, vai falar sobre colheitas vai falar sobre itens da colheita, o trigo, as uvas, tudo muito de fácil entendimento para aquele povo. Ele vai falar sobre uma grande colheita nesse trecho que lido por nós. Agora o que eu quero levar você a refletir comigo nos minutos seguintes é exatamente sobre essa grande colheita que é mencionada no versículo 4. E a terra dará a sua colheita, as árvores do campo darão o seu fruto. É tão bom falar sobre colheita, porque no evangeliquez, nos termos usados pelos cristãos, comumente, grande colheita significa fartura, significa bênção, significa prosperidade, significa
toda sorte de coisas boas que Deus pode derramar sobre uma pessoa. Colheita para uma igreja significa que ela está produzindo frutos, está recebendo esses frutos. Colheita tem muitas conotações espirituais. Deus fala para o povo que uma grande colheita estava por vir. Mas antes de falar dessa grande colheita, ele usa a cláusula se então. Porque dentro dessa cláusula se, dentro desse parâmetro da cláusula se então, existe o termo se, e nós vamos ver que para haver a grande colheita requer obediência. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática. Essa é a fala de Deus condicionada ao povo para a grande colheita. Se vocês obedecerem aos mandamentos e os colocarem em prática. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem os meus mandamentos e os colocarem em prática, então vocês desfrutarão da grande colheita. Eu preciso parar um pouquinho para falar com você sobre essa necessidade, essa condição da obediência atrelada à grande colheita. Só vai existir, olhando para esse trecho, só existirá grande colheita se primeiramente existir obediência. O termo que Deus usou na fala com o povo de Israel é o termo chamar, no hebraico, que na nossa tradução é obedecer, ou algumas traduções falam guardar os meus mandamentos. Se vocês seguirem os meus decretos e guardarem os meus mandamentos, ou obedecerem os meus mandamentos, são aí nesse caso sinônimos, dependendo da forma como foram traduzidos. Mas a palavra dita por Deus para obedecer os meus mandamentos, a palavra no hebraico chamar, dentre outras interpretações, tem como cuidar, vigiar com cuidado, cuidar com atenção. Deus estava dizendo para o povo de Israel: se vocês cuidarem, se vocês vigiarem, se vocês preservarem os meus mandamentos e os praticarem, se vocês não deixarem eles desaparecer no meio do povo com o passar do tempo, se vocês olharem atentamente, se esforçarem para cumpri-los, se vocês vigiarem de tal forma, cuidarem tão bem, que esses mandamentos não deixarão de ser realidade em suas vidas, então haverá uma grande colheita. Só para você ter uma ideia da palavra que Deus usou nessa sentença para o povo de Israel, dizendo: se vocês obedecerem os meus mandamentos, ou se vocês guardarem os meus mandamentos, essa palavra vai aparecer, o chamar hebraico, vai aparecer pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, quando a Bíblia diz que Adão foi colocado no jardim do Éden, e foi ordenado a ele manter tudo em ordem. É a mesma palavra usada por Deus agora ao povo de Israel, para guardar os mandamentos. Deus tinha dito para Adão o seguinte lá no Éden: Adão, tudo isso aqui foi preparado por mim, tudo isso aqui foi feito pelas minhas mãos, eu só preciso agora que Adão, você vigie com cuidado, você esteja atento a tudo que acontece aqui no paraíso, que você preserve, que você guarde tudo aquilo que eu fiz com as minhas mãos. Obviamente, e nós já conhecemos muito bem a história do que aconteceu no Éden, é bem certo, não tenhamos dúvida nenhuma disso, que Adão não fez um bom trabalho em manter o jardim protegido de intrusos. O pecado adentrou no Éden, sua esposa pecou, em seguida ele pecou, e uma consequência de abismos e de separação do relacionamento com Deus começou com a humanidade justamente ali no jardim do Éden. Deus disse para Adão guardar, cuidar atentamente, como um vigia,
como um sentinela de tudo que acontecesse no paraíso. Ele não fez um bom trabalho. Essa mesma palavra é usada por Deus muito tempo depois na jornada no deserto. Guardem, guardem, a mesma fala, o mesmo verbo que ele usou para Adão, entregando o Éden em suas mãos, ele agora está falando para o povo de Israel, entregando os seus mandamentos, julgamentos e ensinamentos. Guardem os meus mandamentos e os coloquem em prática. Essa palavra também é repetida no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, quando após a queda de Adão e Eva no paraíso, agora é dito que um anjo é colocado para guardar a árvore da vida. A mesma palavra. Ou seja, Adão não fez um bom trabalho guardando, vigiando com atenção, preservando o que Deus tinha dado em suas mãos. O anjo agora é acionado por Deus para guardar a árvore da vida, para que nunca mais nenhum humano tivesse acesso a ela. Vigiar, cuidar com atenção. E agora Deus está por mais uma tentativa. Aliás, diga-se de passagem, esse verbo chamar, ele é usado por mais de 400 vezes em todo o Antigo Testamento. Mas agora, de uma forma específica, Deus faz uso dessa mesma palavra que ele usou ao conversar com Adão, que ele usou ao ordenar o anjo para ir vigiar e para cuidar da árvore da vida. É a mesma palavra que ele vai usar agora com o povo de Israel, dizendo: guardem, vigiem com cuidado, estejam atentos, preservem, vigiem a palavra que eu estou dando, os mandamentos que eu estou dando para vocês. Não deixem que o que aconteceu no Éden aconteça novamente com vocês durante a jornada pelo deserto. Guardem com atenção, vigiem com cuidado, estejam atentos, tenham a mesma postura de um sentinela que não dorme, mas que fica atento no cuidado para que do alto do muro perceba qualquer ameaça que possa tentar invadir a cidade da qual ele faz parte. Vigiem com cuidado, preservem, cuidem. Essa palavra ela é interessante, eu quero deixar bem clara a intenção de Deus ao usar essa palavra, quando ele diz que a grande colheita requer obediência, e obedecer mandamentos é justamente guardar com cuidado, é vigiar, é preservar os mandamentos de Deus. Essa palavra ela é usada por 6 vezes no Salmo 121. Você conhece esse salmo? É o salmo que alguns dizem que é o salmo do guardião. Lá está escrito: aquele que te guarda não dormirá. É a mesma palavra. Eis que aquele que guarda Israel não dormirá. Também a mesma palavra. Versículo adiante: o Senhor é o teu guardião. É uma derivação dessa palavra. Versículo 7 do Salmo 121. O Senhor te protegerá. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor te vigiará. O Senhor te preservará de todo mal. É a mesma palavra. Versículo seguinte: ele guardará a sua alma. Versículo 8: o Senhor guardará, chamar. O Senhor guardará. A mesma palavra que ele deu para Adão, a mesma palavra que ele deu para o povo de Israel no deserto, é a mesma palavra que agora o salmista usa. O Senhor guardará tua saída e a tua entrada deste tempo em diante e para sempre. Quando o Senhor requer obediência, quando o Senhor diz para você guardar os mandamentos dele, o Senhor fala com conhecimento de causa. Porque o Senhor é perito em guardar, em vigiar com cuidado, em preservar, em proteger, em guardar a minha, a sua vida, mesmo em tempos difíceis. Quando Deus falou para o povo de Israel: guardem, preservem, vigiem e cuidem, tenham cuidado com esses mandamentos, o Senhor sabia o que estava pedindo, a importância, a grandeza desse pedido. Preste atenção, você precisa compreender que para Deus derramar bênçãos sobre as suas vidas, segundo nós vemos na passagem de Levítico, existe uma condição. Essa condição é se você guardar os mandamentos de Deus. Se você preservar e praticar na sua vida os mandamentos que Ele te deu. Sim, Deus requer a obediência do seu povo. Sim, Deus requer que você guarde com muito cuidado em seu coração a palavra, os julgamentos, os ensinamentos, os mandamentos dEle para a sua vida.
Deus quer isso de você. Se você guardar os meus mandamentos, se você for obediente a eles, não há grande colheita sem obediência. Deus protege, Deus guarda, Deus mostra pelo exemplo, mas Ele está dizendo para você, Ele deseja que você também aprenda a guardar com muito cuidado as coisas divinas. Você não pode chegar diante de Deus, bater o pé e dizer, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, se não tiver uma vida de obediência comprovadamente diante do Senhor. Aliás, nós não temos direitos, aliás, nós não temos condições de nos apresentar como filhos mimados diante de Deus, querendo algo, como se fôssemos criancinhas e dizendo, Senhor, eu preciso, eu quero, me dá agora. Deus não é um Papai Noel, Deus não é um bom velhinho, Deus não é aquele vovô legal que você tem ou teve. Eu via dias atrás, antes do meu sogro e minha sogra retornarem à sua terra, estiveram muito tempo aqui conosco, eu via o relacionamento do meu sogro com a nossa filha, com a minha filhinha. Ele chegava, quando nós íamos visitá-los, ele separava uma notinha de dinheiro, colocava em cima de um móvel lá onde ele estava, ou perto dele, e dizia, netinha, olha aqui, o que o vovô separou para você? E todas as vezes que nós íamos visitá-los, Heleninha voltava com algum dinheiro do bolso doado pelo vovô. Heleninha, olha aqui, o que o vovô tem para você? E está lá. Uma notinha de 20, de 10, teve umas mais substanciais. Eu já estava pensando até em chamar o meu sogro de vovô, para ver se eu estava debaixo dessas bênçãos também. Mas o fato é que Deus não age como alguns avós agem com seus netos. Deus está dizendo para os seus filhos o seguinte, grandes colheitas de bênçãos existem para a vida daqueles que o obedecem. A grande colheita, ela passa pela obediência. A guarda dos mandamentos é necessário para que a colheita possa vir. Se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem ou guardarem os meus mandamentos e os colocarem em prática, então haverá a colheita. Nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade, mas Deus também tem suas cláusulas. E uma das cláusulas para a grande colheita na vida do seu povo é a obediência. Grande colheita requer obediência. Eu aprendo também nessa palavra, nesse diálogo de Deus com o povo de Israel, que a grande colheita tem um momento adequado. Requer obediência e também tem o seu tempo certo. Observe o que diz o versículo de número 4. Eu lhes mandarei chuva na estação certa. Vou repetir. Eu lhes mandarei chuva na estação certa. Você sabe o que quer dizer isso? Que a bênção de Deus para a sua vida tem o momento de Deus para ela acontecer. Eu enviarei a chuva que vai fazer a terra brotar, e dela vai surgir o trigo, as uvas, e a colheita será abençoadora. Essa colheita acontecerá como resultado da chuva que virá no tempo certo. Eu fui estudar um pouco sobre o tempo certo das colheitas naquela época. E o povo de Israel sabia, pela experiência que tinha do Egito, que haviam 2 momentos de chuvas. Um acontecia nos meses de outubro e novembro. Eram chuvas torrenciais, eram chuvas que faziam encharcar os campos, e que aí deixava bem úmido o solo, pronto para o desabrochar das sementes. Depois, lá em março e abril,
voltavam as chuvas, mas chuvas bem fracas, chuvas bem finas, chuvas que somente vinham para encerrar todo o momento da plantação, para que pudesse ser o sinal de que a colheita, após o término dessas chuvas esparsas, dessas chuvas finas, a colheita iria acontecer. Haviam tempos para as chuvas caírem. Havia um tempo para que a terra fosse cuidada pela chuva que vinha dos céus. Há um tempo certo para a colheita. A grande colheita vem no momento adequado. Eu lhes mandarei chuva na estação certa. Existem estações em nosso clima. Existem estações na vontade de Deus. Existem estações para Deus cumprir a sua vontade. O servo é obediente, a serva é obediente. No momento certo, Deus envia a chuva. No momento adequado, Deus envia a chuva para que a colheita possa acontecer posteriormente. Falar que a colheita tem um momento adequado, que Deus tem as suas estações certas, implica em falar em obediência, obriga em falar em paciência, implica em falar em espera. E sabe por que espera? E você precisa compreender isso. Porque Deus não envia bênção antecipada para você. Você entendeu? Você me ouviu bem? Deus não envia bênção antecipada para você, porque bênção antecipada é problema. Bênção antecipada é confusão. Bênção antecipada é tragédia. É por isso que Deus manda a bênção na estação correta. É por isso que vinham chuvas fortes, onde acabava de ser semeado no campo. Depois haviam, meses depois, chuvas mais finas, para anunciar o período da plantação, para que se começasse a colheita. Se Deus não tivesse seus mecanismos, se Deus não controlasse a natureza, seria um caos, uma confusão. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. É interessante que nesse trecho de Levítico 26 fala sobre bênção e sobre maldição. E eu fico imaginando se não seria oportuno dizer que bênção fora da época se transforma numa maldição. Você quer ver só um exemplo? Imagine se você tem um filho de 18 anos de idade, ele agora tem a sua CNH, sua Carteira Nacional de Habilitação. Você agora acorda, entrega a chave do carro para ele e diz: meu filho, vá até a padaria e compre pães para nós. Traga também alguns outros itens. Ele tem 18 anos, ele tem a Carteira Nacional de Habilitação, ele está com a chave do carro. Ele pega, liga o carro na garagem, sai e vai até a padaria, pelo caminho que se chega até nela, ele sai do carro, compra os pães, os itens que foi pedido, e agora ele retorna para casa com aqueles pacotes para o café da manhã. Agora vejamos outro cenário. Isso foi bênção na sua vida. O filho é bênção, o carro foi bênção, a padaria foi bênção. Agora imagine se você faz isso com um filho de 8 anos de idade, não de 18. Você tem um filho de 8 anos? Aí você pega e entrega a chave do carro para ele e diz: filho, vai lá na padaria, compre pães, leites e outros itens para nós tomarmos café. O que aconteceria? Seria trágico. No mínimo, um terrível acidente. No mínimo. O seu filho pegar o carro e sair para cumprir uma ordem sua com 18 anos é bênção. Mas se a mesma ordem, o mesmo carro, o mesmo caminho fosse utilizado, se o destino fosse a mesma padaria, para um garoto que ainda não sabe dirigir e que não tem a sua permissão para dirigir, seria trágico. A bênção no momento, as coisas no momento certo são bênçãos de Deus, as coisas no momento errado são maldições. Por isso que Deus tem o momento adequado para derramar bênçãos sobre o seu povo.
Deus não se precipita e nem se atrasa. Deus tem um momento adequado para todas as coisas. Uma gravidez costuma durar cerca de 40 semanas. E quando ela dura menos que isso, as mulheres que já passaram por esse processo sabem que isso é perigoso. O que Deus tem para realizar na sua vida, que deve vir como consequência da sua obediência a Ele, acontecerão exatamente na estação definida por Deus, porque Deus tem um tempo certo para realizar todas as coisas. Você compreende isso? Você consegue ter paciência e esperar no Senhor pela sua bênção? Você consegue entender que se você for obediente, você terá uma grande colheita, mas ela vem não no seu tempo, ela vem no tempo ou na estação de Deus. Você precisa entender isso. A grande colheita existe, mas ela requer que nós entendamos que é preciso obedecer os mandamentos. Ela requer que nós entendamos que é preciso esperar o momento adequado, a estação certa para que as coisas aconteçam. Eu vejo também um terceiro ponto em relação à grande colheita. Sabe qual é? É algo que não é mencionado no texto, e eu preciso abordar isso aqui com você, porque isso me incomodou, isso me chamou a atenção. O texto fala sobre colheita, o texto fala sobre frutos, o texto fala sobre campos, o texto que nós lemos fala sobre trigo, fala sobre uvas, fala sobre debulha, fala sobre colheita, mas o texto não fala sobre plantio. Eu vou fazer agora igual como a minha filha faz quando ela está pensando. O texto não falou sobre plantio, me explica por quê? Você entende por que o texto não falou sobre plantio? Se o texto bíblico, se a palavra de Deus está falando sobre uma abençoadora colheita para o seu povo? Eu explico para você. Sabe por que o texto não fala sobre plantio? Porque arar a terra e plantar depende de você. Arar a terra e semear na terra dependia do povo de Israel. Arar no solo da sua vida e lançar sementes no seu dia a dia depende de você, não depende de Deus. Ouça com atenção, Deus não vai fazer nada, absolutamente nada, que é para você fazer. Deus não vai fazer nada que você está habilitado a fazer. O arar o campo, o lançar a semente, o preparar, o fertilizar a terra, dependiam do povo, era a capacidade do povo, era a obra do povo, era responsabilidade do povo. O texto não fala sobre isso. E eu fiquei encucado. Mas sabe por quê? Eu aprendi quando eu olhei sobre essa promessa da grande colheita que Deus está fazendo para o seu povo. Eu aprendi que Deus não faz nada que eu deva fazer. Deus faz aquilo que somente Ele pode fazer. Arar, semear, fertilizar, observar o campo, são coisas que são minhas responsabilidades, que são suas responsabilidades. Estou me referindo sobre a vida. Cuidar do seu coração, semear coisas boas no decorrer da sua jornada, observar o seu comportamento, o que precisa ser mudado. Isso compete a você. A obrigação, a responsabilidade, melhor dizendo, de Deus, é abençoar a vida daqueles que o obedecem, daqueles que esperam a estação certa de Deus, e também daqueles que antes araram, semearam e fertilizaram o solo de suas vidas.
Isso é responsabilidade sua. O texto não fala sobre cuidado da terra, nem plantio, porque isso não dependia de Deus. Ou seja, faça a sua parte. Plante, semeie, prepare o campo. O resto Deus vai fazer. Mas não se iluda que Deus vai fazer aquilo que você deve fazer. Tem muitas pessoas que vivem na base do se Deus quiser. Meu pai, como essa expressão ficou tão vulgar, tão mecânica, tão automática na boca de muitos. Se Deus quiser, eu vou assistir o culto nesse final de semana. Deus quer. Se Deus quiser, eu vou ser um fiel dizimista. Deus quer. Se Deus quiser, eu vou ser um bom marido. Deus quer. Se Deus quiser, eu serei um bom filho. Deus quer. Mas essas coisas dependem estritamente de você, não de Deus. Não é se Deus quiser. Não transfira para Deus a responsabilidade que é sua, porque as bênçãos de uma grande colheita vêm para aquele que fez a sua parte, que arou o campo, que plantou a semente, que fertilizou a terra, e que pacientemente obedeceu e esperou a estação da chuva de Deus sobre o seu trabalho, sobre as suas obras. Tem igreja que quer colher o que não plantou. Tem famílias que querem colher bons filhos, mas não deram boa educação. Tem cônjuges que querem colher um casamento feliz, mas que não cuidam um do outro. Você nunca vai colher o que você nunca plantou. A semeadura vem antes da colheita. E a semeadura depende de você, não de Deus. Não é se Deus quiser, é se você quer. A grande colheita vem para aqueles que plantaram, que araram, que plantaram, e que mesmo sem Deus ter dito, vai lá e planta, eles sabem qual é a sua parte nesse processo divino da colheita. Deus tem grandes bênçãos, Deus promete uma grande colheita para o povo, mas está implícito que se o povo não plantar, não arar e não plantar, não fertilizar a terra, nada vai acontecer. Pode vir as melhores chuvas do ano, se você não plantar nada na sua vida, você não vai colher absolutamente nada. Você não consegue fazer coisas que antes você não plantou. Você não vai conseguir, um crescimento profissional se você não trabalhar por isso. Você não vai desenvolver o seu intelecto se você não estudar mais. Tudo passa pela semeadura. Tem grandes sonhos? Ótimo. Comece a plantá-los. E algumas sementes você sabe que elas levam mais tempo que outras para se desenvolverem. E aí você tem que, nesse seu plantio, saber que vai levar tempo, que vai requerer foco, que vai ser necessário sacrifícios. Essa palavra ninguém quer mais falar hoje, sacrifícios. Ninguém mais quer pagar o preço para uma grande colheita em suas vidas. O que você está plantando? Para que você possa colher depois. Para arar e plantar, você precisa acreditar em você mesmo. Se você está dependendo de reconhecimentos alheios, se você está esperando um tapinha nos ombros, mas você mesmo não acredita em si mesmo, você está paralisado e não consegue sair para preparar o campo e lançar suas sementes. O que você está plantando? Eu poderia diversificar esse tema aqui em vários ramos. O que você está plantando na sua carreira? O que você está plantando em seus relacionamentos? O que você está plantando na sua espiritualidade? Eu poderia me desenvolver bastante tempo nisso aqui. Porque uma grande espiritualidade requer muito cuidado com o solo. Toma tempo. Oração requer intencionalidade. Você precisa querer orar, ter desejo de orar, buscar a Deus através da oração.
Leitura da Bíblia, estudo da Bíblia dá trabalho. O que você está plantando na sua vida? Eu deixo essa pergunta para você. Porque o que você estiver plantando, é o que você vai colher lá adiante. E se você não está arando, semeando, e nem cuidando do campo agora, e nem fertilizando a terra agora, você não terá nada a colher quando chegar a estação de Deus para a sua vida. E por fim, tem uma coisa nesse texto que me chamou muita atenção, e com ela eu termino. Versículo 5 diz: a debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação, e vocês comerão até ficarem satisfeitos, e viverão em segurança na terra de vocês. A grande colheita de Deus traz segurança, garante segurança. Aqueles que obedecerem os mandamentos de Deus, esperarem a estação certa pacientemente, aqueles que antes da colheita, antes do tempo da colheita, araram, plantaram e cuidaram bem da terra, são aqueles sobre os quais Deus tem uma palavra: segurança. Segurança para quê? Eu me perguntei. Eu fui pesquisar essa palavra, e ela aparece em alguns momentos cruciais na Bíblia. Ela vai aparecer lá no livro de Gênesis, quando Simeão e Levi saem para atacar uma cidade, e eles dizem que a cidade dos siquemitas era uma cidade que estava certa de que foram pegos desprevenidos, porque eles nunca imaginavam que seriam atacados. A segurança que Deus dá é justamente essa, de habitação. Você já estará segura por onde você passar. A segurança de Deus também é para repousar. Essa mesma palavra que está em Levítico aparece em Salmos 4:8, quando o salmista diz: em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Segurança para habitar, segurança para descansar. Essa palavra também implica em segurança para andar. O povo de Israel já tinha ouvido essa palavra. Essa palavra aparece no Salmo 78, 53, quando o salmista faz um relato do que aconteceu logo após o povo ter saído do Egito e ter se colocado diante do Mar Vermelho. E a palavra vai dizer lá no Salmo 78, 53, que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos com segurança. Essa é a segurança de Deus: segurança para andar, segurança para repousar, segurança para habitar. Deus está garantindo que para aqueles que obedecem e guardam seus mandamentos, que esperam a estação certa de Deus, e que antes araram, plantaram, semearam, cuidaram bem do solo de suas vidas, essas pessoas habitarão, essas pessoas descansarão, essas pessoas andarão em segurança. Segurança, nós poderíamos falar em nossos dias, segurança contra a ansiedade. Deus estava dizendo para o povo de Israel: façam a parte de vocês, no momento certo eu trarei as chuvas, as bênçãos sobre a terra em forma de chuvas, e vocês jamais deixarão de se alimentar. Deus promete para você nesse momento segurança contra a ansiedade. Sim, segurança contra a ansiedade. Deus quer te dar segurança para amar. Eu tenho falado muito sobre amor, até porque a minha Bíblia diz que nos finais do tempo o amor de muitos se esfriariam. E sabe o que eu tenho percebido no meio de convivência com tantas pessoas, no meio da sociedade da qual eu estou inserido? É que pessoas não amam porque elas não se sentem seguras para isso. Você é esse tipo de pessoa que não demonstra amor por outros, que não pratica
o amor ao próximo, porque você se sente seguro? Você está muito sólido dentro da sua estrutura externa. Nós estamos sempre procurando, melhorar nossas aparências. Mas por dentro, muitos não querem abrir seus corações, embora precisem. Porque dizem para si mesmos, não me sinto seguro. Muitos não querem confiar em Deus totalmente, entregar suas vidas a Ele, porque dizem, eu não me sinto seguro para ser um cristão. Muitos não amam o próximo, muitos não dizem para ninguém, dia após dia, eu te amo. Porque elas poderiam se sentir vulneráveis. E você sabe uma coisa? Amar alguém implica em ser vulnerável. Implica em abrir o coração. Implica em abraçar, beijar, em dizer eu te amo. Implica em respeitar. Implica em confiar. Essa segurança você só vai encontrar em Deus. Talvez muitos vivam uma vida de tanta estranheza, porque ainda não desfrutam dessa segurança que Deus concede àqueles que obedecem aos seus mandamentos, àqueles que esperam a estação certa de Deus, aqueles que estariam debaixo da promessa, da segurança do Senhor. Hoje o Senhor está prometendo como bônus da grande colheita que Ele tem para aqueles que obedecem os seus mandamentos, daqueles que guardam as suas leis, de uma forma diferente como foi deixado para Adão e ele não guardou o Éden. Hoje o Senhor está dizendo, não viva como Adão, mas viva como um filho de Deus. Obedeça os mandamentos. Espere a estação certa de Deus, não se impaciente. Eu sei que eu estou falando isso para pessoas nesse momento. Eu não posso ver os seus olhos, mas eu posso sentir o seu coração pulsar nesse momento, sabendo que você está impaciente. Hoje Deus está dizendo, acalme-se, a chuva virá, só continue a guardar os meus mandamentos, espere no Senhor, porque além das bênçãos da grande colheita, Ele te traz segurança para viver. Segurança para andar, segurança para descansar nas mãos do Senhor. Se vivermos assim debaixo dessa promessa, nada nos abalará. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo para você, tem uma promessa de uma grande colheita de Deus para a sua vida. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está falando para você nesse momento. Sim, para você. Ele está dizendo, tem uma grande colheita. Eu só preciso que você preserve os meus mandamentos. Que você espere o tempo certo da chuva. Enquanto isso, você continua arando, continua semeando, continua fertilizando o solo, para que quando Deus enviar a chuva, você possa desfrutar dessa grande colheita, com muita segurança que vem de Deus. Pense nisso. Essa é a promessa de Deus hoje para a sua vida. Mas tem a cláusula, não esqueça. Se então, se você guardar os mandamentos de Deus, então uma grande colheita está por vir sobre a sua vida. Obedeça, espere, plante e desfrute das bênçãos e da segurança de Deus para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você.